Beleza? Tudo bem, gente? Meninos, meninas, fazendo lá mais uma parte da nossa 15ª bateria. Aqui eu vou falar para vocês, mais especificamente, das áreas das principais figuras planas que a gente trabalha, tá? É, Tem outras áreas, né? Mas essas aqui são as que a gente mais olha. Então eu gostaria de clarear esse tipo de informação para vocês, tá? A primeira e a segunda, que a gente tem ali a direita e a esquerda, é o retângulo e o quadrado. O, o retângulo e o quadrado, coisa que a gente já viu escondidinha em outras listas, né? Então a gente acabou já trabalhando. Por isso eu não vou destrinchar um pouquinho mais nos exercícios, porque também é muito basicão. A área do quadrado é o quê? Lado vezes lado. Isso vai dar lado ao quadrado. Como assim? Sim, ó, vamos começar a riscar a tela. Se aqui, ó, onde está escrito A, eu tiver a medida de 2, ali o outro também vai ser necessariamente 2. Então a área do meu quadrado vai ser 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2. Sim? Essa é a área do meu quadrado. Simples assim. Qual que é a área do meu retângulo? Vai ser A vezes B, assim como aparece escrito ali. E aparece um azão. Esse azão ele está fazendo menção à área, ao valor final da área, né? Simples assim. Aqui, por exemplo, eu tenho 2 vezes 2, né? 2 ao quadrado. Ou seja, o meu azão vai ser 4. Opa, deixa eu colocar aqui 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 2 ao quadrado. Portanto, o meu azão vai ser 4. Sim? Simples assim. Esse A e B, assim como a gente já comentou também, eles estão escondendo alguns números. Como aqui é A e A, se um for 3, eu estou falando do lado do quadrado. O outro também vai ser 3, necessariamente. Se um for 4, o outro vai ser 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Tá bom? Depois disso, a gente começa a falar de umas coisas que são um pouquinho mais delicadas, que é, por exemplo, a área do triângulo. A área do triângulo, gente, o que a formulinha fala pra gente é que vai ser B vezes H sobre 2. Ai, meu Deus. O que é esse H? Esse H, inclusive o H é a letrinha que a gente usa na matemática, na grande maioria das vezes, para a gente se referir à altura. A altura. Como assim altura? Se eu tivesse uma coisa assim, ó, o que seria a altura desse desenho que eu fiz? Seria a distância desse ponto mais alto, né, até a nossa base. Detalhe, aqui tem que fazer 90 graus, certo? E aqui estaria a nossa altura. Mas eu também poderia ter um triângulo todo esquisito, assim, ó. Aqui. Onde estaria a altura? A altura estaria aqui? Esse aqui é o ponto mais alto? Não. Tanto que tem esse outro ponto aqui que vai ser justamente o ponto mais alto. Então, nossa altura vai ser desse ponto até chegar ali no chão, na nossa reta suporte, digamos assim, nesse ponto aqui, ó. Então, esse daqui é o tamanho que é a altura, que a gente chama de H, tá bom? Esse é o ponto que a gente chama de H. Portanto, a altura desse outro triângulozinho vai ser esse H, para fora do triângulo. Aqui, ó, a gente tem um exemplo em que a altura cai dentro do triângulo. Nem sempre isso acontece. Então, para eu falar da área desse triângulo, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber o tamanho desse trem aqui, que é o que ali a gente geralmente chama de B, B de base. E aí o que a gente faz? A base vezes a nossa altura, isso aqui dividido por 2. O resultado dessa jossa aqui vai ser o tal de A, que é a nossa área, tá bom? Então a área desse triângulo aí vai ser essa coisa. Base vezes altura dividido por 2.
ou B vezes H dividido por 2. Tá bom? Ah, professor, mas por que isso? Você pode imaginar aqui, ó, vamos imaginar que esse triângulo aqui, ele seja retângulo aqui. Vai sair de uma noção assim, ó. Aí você completa aqui, imagina subindo. Imagina uma coisa assim, certo? Se eu imaginei uma coisa assim, então aqui eu teria, digamos, um A, um C. A área dessa coisa inteira, assim como acontece no retângulo, seria A vezes C. Só que a gente tem uma metade, hein? A gente não vai usar a inteira, a gente vai usar só essa parte aqui, ó. O pensamento, para a gente falar da área do triângulo, sai justamente disso. Por isso que aparece esse sobre 2. A gente vai pensar na metade de uma coisa, tá bom? É uma noção intuitiva para que vocês entendam de onde vem essa ideia da área do nosso triângulo. Base vezes altura dividido por 2, tá bom? É uma noção intuitiva, não é exatamente isso. Mas eu não vou me estender aqui para explicar ponto a ponto o que é, tá? Para a gente conseguir dar conta da lista inteira. Depois a gente tem o tal do paralelogramo. No paralelogramo a gente precisa prestar atenção também justamente onde está a altura. Sim? Por exemplo, se eu tivesse um poste meio caído, aonde estaria a altura desse poste meio caído? É essa noção que vocês precisam ter quando alguém falar de altura. O ponto mais alto desse poste, certo? A gente precisaria pensar no ponto mais alto desse poste e aonde aqui embaixo ele bate a sombra dele. Se fosse exatamente uma luminária jogando luz aqui em cima, ó. Aqui formando 90 graus. Essa daqui é a ideia que a gente tem que ter quando a gente fala de altura. Fechou? Então, é mais ou menos isso. A altura que sai ali do chão, ali da nossa base, até o ponto mais alto, tá? A mesma coisa vai acontecer lá no paralelogramo. Então, às vezes você pode ter, para começar a assustar um pouquinho a gente, um triângulo que seja desenhado tipo assim, ó. Calma aí. Deixa eu ver. Nossa, professor, agora tá tudo esquisito. Tá esquisito, mas você pode imaginar essa coisa virando, rotacionando. E aí você imagina que aqui esteja a nossa base, certo? Então, o nosso B vai ser esse tamanho aqui. Tim? Esse tamanho aqui vai ser o nosso B. Onde é que vai estar a altura? A altura vai ter que sair do ponto mais alto e tocar o chão. Olha que palavra bonita. Perpendicularmente. Aqui, ó. Fazendo 90 graus. Portanto, esse tamanho aqui em azul é o que vai ser a nossa altura nesse caso. Eu virei um pouquinho, mas vai seguir a mesma lógica, tá bom? Então, essa é a ideia. Serve tanto para o triângulo, quanto para o paralelogramo, quanto, olha para aquele garotinho ali, ó, um tal de trapézio. Lembra que a gente trabalhou nisso aqui no Tangram? Ali também aparece o conceito de altura, tá vendo? Então a gente precisa pensar nessa dimensão aí. Tá bom? E a área do nosso trapézio já é uma coisa um pouquinho mais complicada, hein? Uma pessoa ou outra pode ter vontade de chorar. É esse bezinho, mas esse bezão ali, ó. Tudo isso vezes a nossa altura e tudo isso dividido por 2. Tenho certeza que alguém desse lado aí deve ter gritado, né? Alguém deve ter gritado porque isso aqui não é tão emocionante assim.
Mas é isso aqui. Depois, se você fazer uma, duas, três, 15, umas 200 vezes, você não se assusta mais. Aconteceu comigo, pode acontecer com você. É o que a gente chama de base menor, que é o Bzinho, base maior, você soma as duas, certo? Depois você pega isso aí, você multiplica pela nossa altura. Depois você divide por 2. E aí você vai ter a área dessa figura feia aí, que é o que a gente chama de trapézio. Mais um detalhezinho, o trapézio ele pode estar desenhado assim, ó. Ai, rapaz, difícil, hein? Pode estar desenhado assim também, ó. Que ele não vai deixar de ser um trapézio por isso. E é importante que esses dois lados aqui, ó, vamos de vermelho, vermelho, esses dois lados sejam paralelos. Esses outros dois não. Mas se eu tiver esse caso, o que, que eu vou ter? Aqui em cima vai ser o meu Bzinho, aqui embaixo o meu Bzão. Teremos uma altura. Cadê a altura, professor? A altura vai estar escondidinha aqui, ó. Você tem que conseguir imaginar ela. Ou acompanhar o que o exercício fala para vocês. Portanto, base menor mais base maior vezes a altura e tudo isso dividido por 2. E aí você consegue dizer qual que é a nossa área do trapézio. Foi? Espero que tenha ido. Essa é a ideia para a gente calcular a área dessas três coisas. A formulinha para a área do círculo é essa coisa. Π vezes r ao quadrado. Você faz essa conta e você vai descobrir quem que é a sua área. Sendo r esse tamanho aqui, ó, que vai do centro até um ponto do nosso círculo. Até um ponto delimitante, né? Até um ponto que finaliza o nosso círculo. Quem que é o π? O π geralmente é um número fixo. Muitos exercícios vão falar que é 3,14. Ele não seria exatamente 3,14, ele é um número quebradinho. Mas você faz isso, multiplica pelo quadrado do nosso R, que é o nosso raio, e aí sai. Tá bom? Essa é a base, gente. Essa é a base daquilo que eu quero que vocês pensem um pouquinho nessa parte da nossa 15ª bateria. Beleza? Até para vocês, beijos e abraços.